Olá a todos! Hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante para todos nós. Todos nós precisamos fazer escolhas. Até uma criança sem consciência ainda madura, tanto no nível metafórico quanto mais profundo, cabalístico, faz escolhas. E essas escolhas podem não ser das melhores, caminhos tortuosos. E aí a gente vai trazer algumas revelações da Kabbalah com a palavra Bechirá, que significa escolha. Mas antes da gente entrar propriamente dito no conteúdo das revelações, segundo a Kabbalah, a gente gostaria de, vamos dizer assim, fazer um preâmbulo inicial sobre essa escolha, que na verdade há também uma discussão talmúdica, há também na literatura cabalística textual, mas a transmissão oral, segundo essa questão da escolha, ela está conectada diretamente à transcendência, porque a gente pensa que a gente está fazendo a escolha como um livre-arbítrio, que é uma das leis naturais quando a gente encarna ou reencarna na Terra, ou seja, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa habilidade, com a nossa formação, com a educação, nós vamos melhorando a escolha. Assim, muitos pensam que não está errado, de certa forma. Mas, na verdade, Deus cria um mosaico que a gente não tem essa visão do todo, mas a gente caminha para tal, essa é a ideia da Kabbalah, para que a gente faça escolhas cada vez melhores, boas escolhas. Diga-se de passagem, por outro lado, infelizmente, ainda no planeta Terra, nós não estamos verdadeiramente nem 1% dentro do fluxo divino. Esse conceito, essa informação quantitativa, ela, na verdade, não precisa nem explicar, né? É só vermos as notícias, o noticiário diário, os fatos, as ações humanas, os países, as culturas, estruturas religiosas, na política, em todos os setores da sociedade, uma verdadeira guerra silenciosa, quando a guerra não é revelada, ou seja, o inverso da paz, o inverso da harmonia, o inverso do equilíbrio. É porque nós ainda estamos com ativações invertidas dos atributos divinos. E esses atributos divinos relacionam-se diretamente com o nosso poder de escolha. A gente quer o poder pelo poder e as escolhas são ligadas a essa questão, ao ego, ao orgulho, ao egoísmo, aquilo que vai nos, entre aspas, empoderar. Esse empowerment, esse conceito, né, de empoderamento, feminino, masculino, seja qual for o paradigma, o modelo que esteja sendo representado e caracterizado a humanidade, ele pode ser movido também por uma força ou um atributo invertido do ego. E aí a gente pensa que está também fazendo boas escolhas, ou seja, tomando decisões corretas, mas no fundo equivocadas. É claro que dentro do mosaico, como a gente começou a abordar nesse, entre aspas, preâmbulo também, que acaba fazendo parte do desenvolvimento desse nosso bate-papo, dessa mini aula, uma pequena liçãozinha da Kabbalah que a gente muito aprende e procura praticar. Todos nós, quem estiver praticando mais, melhor, vai se tornar o próprio instrutor e um benfeitor da humanidade. O que acontece? A gente está num ritmo, num grau de consciência correspondente ao nível de ser firótico na árvore da vida. Isso na classificação e conceito cabalístico. Então a gente vai irradiar esse ou aquele atributo. Como a gente ainda não está na árvore da vida verdadeiramente, estamos na árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente faz escolhas equivocadas, mas elas fazem parte desse mosaico divino, dentro da, vamos dizer assim, do ponto de vista da eternidade. É uma coisa pequena, 100 anos, 1000 anos, 10 milênios diante da eternidade, não é nada numericamente, matematicamente, cabalisticamente falando. Claro que quanto o tempo que a gente fica cerceado no espaço e tempo, né, nesse tempo, nessa duração, a gente sofre. Então, quanto mais
perfectibilidade, mais qualidades divinas ativadas, menos sofrimento, mais suavidade, mais alegria, mais felicidade. Então a gente acaba o quê? Seguindo caminhos tortuosos quando a gente escolhe equivocadamente. Então o sofrimento é como consequência, a lei de ação e reação das nossas próprias tomadas de decisão, poder de escolha, etc. Está bem claro, isso não importa a fase que a gente está, adulta, criança, idosa, etc., fora da matéria, porque a gente tem uma consciência, a gente é reflexo da luz divina, a gente tem uma luz que é reflexo verdadeiramente de Deus, da divindade. No entanto, a gente está muito encascado, né, com clipota. A gente já falou isso logo no início, quando a gente começou aqui no YouTube a apresentar, no Instagram e outros veículos também presenciais. Ou seja, a gente está numa espécie de Egito, né, Mitzrayim, Metzar, quer dizer estreiteza da consciência, estamos limitados. E aí vai a primeira revelação, digamos assim, de uma parte da palavra de Bechirá, que está aqui na estrutura, aqui no gráfico, aqui de forma aqui à direita e à esquerda, representando duas setas, entre aspas, sem luz, né, indo para um lado e para o outro, sem ser reta, uma reta de retidão. E não por acaso, voltando a um código que a gente já revelou, que a palavra Israel, Ishar El é direta a Deus, Ishar El, direto a Deus, Del, que é o nome divino da Sefirá de Hesed. E a gente tem aqui de forma, vamos dizer assim, também oculta, que a gente vai revelar, é que o Egito, o povo de Israel na história israelita, descrita na própria Torá, que permaneceu, se a gente for fazer a contabilidade verdadeira, exatamente 210 anos escrava. Ou seja, os israelitas ficaram escravos, que aí na Kabbalah a gente interpreta, a gente que eu digo, os Mekubalim, os cabalistas, a gente só está retransmitindo esse conhecimento. São os fundamentos da Kabbalah, né? Que a nossa consciência fica limitada, que é exatamente essa questão. Nós produzimos diariamente escolhas equivocadas, nós nos desviamos do ponto fundamental do qual a gente encarnou, da nossa missão, do nosso projeto, do sentido de vida, ou seja, do significado e de valor. Ou seja, a gente começa a fazer escolhas de pequeno valor e aí vai, vamos dizer assim, ficando tortuoso o nosso caminho. Não é à toa que a palavra alihá vem que é utilizado na Alahá, chamada lei israelita, lei judaica, é o caminho, é o caminhar. Alihá é conduzir, é andar-se, conduzir, caminhar. Então a gente está caminhando porque as escolhas nossas, isso é vamos dizer assim, a revelação, o segredo da verdade, do caminho da autoespiritualidade, da espiritualização do nosso ser, direto a Deus, Ishar El. A retidão é essa a questão. As escolhas bem realizadas, a gente tem cada vez menos espinhos no caminho, vão tendo rosas numa linguagem metafórica. E, voltando ao foco da palavra, do termo, do conceito escolha, Bechirá, o número 210 foi exatamente o tempo, né, de escravidão do povo de Israel no Egito, numa alusão a isso que a gente está abordando hoje. Nossas escolhas vão nos escravizando, nós vamos nos tornando limitados em vez de expandirmos a nossa consciência. Claro que Deus permite tudo isso e já sabe de antemão, porque Ele é o todo, é o eterno, é o onisciente, onipotente, onipresente, e sabe. Então, na verdade, nós temos o livre-arbítrio, ao mesmo tempo é uma programação. O divino tem essa programação, mas é claro, nós podemos mudar a qualquer instante, e o divino permite, dentro dessa lei do livre-arbítrio, essas escolhas. É claro que quando há consequências maiores, destrutivas, abusivas, aí o alcance vai se tornando também limitado e há uma intervenção divina. Mas está dentro da programação também, digamos assim, de uma supervisão das garras pratícias, que a gente também já abordou esse tema. Então, 210 a gente vai encontrar na letra Resh Yud da palavra Bechirá, ou seja, quando a gente provoca escolhas, decide de forma equivocada, nós estamos sem retidão, mais tortuosos. E o restante das letras, que são 5, bastante oportuno, vai formar uma palavra
sobre o que quer dizer a dívida. Nós colocamos aqui, né, como um segundo código ou macrocódigo da palavra, botamos até nas laterais aqui da tortuosidade das escolhas, né? No gráfico alusivo a essa questão das escolhas equivocadas e escolhas assertivas, a gente vai ter, né? A rava, a gente vai ter o quê? A dívida. Nós vamos nos endividando com as nossas ações. E aí vai produzindo uma restrição, que é o 210 na representação numerológica, cabalística, do tempo que ficamos escravos no Egito, que é a escravidão, né? Voltando ao mesmo conceito que a gente abordou, da nossa consciência, que não está liberta. Não vai muito menos direto a Deus, vai por ficarmos obstruídos, limitados, presos, e aí ficamos iludidos numa ilusão, um estado ilusório de ser, pensando que esse mundo da Terra é o único e que a vida foi produzida de forma caótica, aleatória, né? A gente ainda tem na própria ciência terrena que dita as regras, antes era a estrutura religiosa, para ver como a gente está muito atrasado em termos de evolução de consciência. Nós pensamos que estamos muito evoluídos com as tecnologias atualmente, etc., desenvolvimento tecnológico, mas a nossa ciência, além de ser materialista, ela é muito egoísta, porque cada um está observando o seu próprio interesse. Claro que existem cientistas, pesquisadores, profissionais, educadores, etc., da saúde, entre outros, que têm o viés idealista de realmente desejar o bem coletivo, o bem ao ser humano, à humanidade. No entanto, a maioria ainda estamos vendo, quando a gente começou, né, a ver um noticiário, o que a gente observa. Não é uma coisa frequente, né, das notícias boas, da boa nova, da novidade positiva, da algo que vai edificar. Porque as nossas escolhas, são voltadas ao nosso ego centrado, nosso poder do dinheiro, poder sexual, poder de habilidades que vão nos tornar, entre aspas, poderosos, que é a falsa autoimagem, e não vamos dizer assim, da imagem divina verdadeira, na estrutura e conceito cabalístico, que é o próprio Adam Kadmon, ou Adão Kadmon, o Adão primordial, esse é o nosso resgate próprio interior que a gente está passando, e o planeta Terra está passando, porque a sua frequência está alterando, está se sutilizando, está se espiritualizando, ou seja, as vibrações. Então o ambiente, quando ele evolui igual uma escola, tem melhores professores, melhores conteúdos programáticos de ensino, etc., os alunos vão ter que acompanhar, senão eles vão sendo reprovados, vão ter que ir para uma outra escola, vai ter que ir para um outro ambiente, apesar de a gente ainda ver uma série de, né, vamos dizer assim, transformações duras do meio ambiente e também do sistema como um todo, faz parte também da programação divina. E para terminar, né, a gente vai agora usar o positivo da escolha, que é algo mais raro, que a gente não é um amigo de Deus, aqui a gente já está trazendo a revelação, que é a troca, a gente permuta as letras, igual a gente fez na escolha equivocada, mas a escolha positiva, a gente vai ter a palavra, as duas letras Yud, Rei, Yah, e mais o que? A palavra Haver, amigo. Ou seja, para a gente ser amigo, Yah, que também um nome divino, que aí já está num nível, né, bastante elevado na árvore da vida, esse é o fundamento são fundamentos da Kabbalah. Ou seja, a gente se tornar um amigo de Deus, quando a gente vai direto a essa consciência suprema, a gente é um amigo divino, um amigo de Deus. O amigo verdadeiro é o nosso melhor amigo verdadeiro. Às vezes a gente tem vários amigos na Terra, até mesmo espirituais, mas são e somos todos imperfeitos ou perfectíveis, no caminho da perfeição. Mas amigo de Deus, não. Deus já tem a questão da perfeição, é o perfeito absoluto. Então, ser esse amigo, claro, é uma estrada, é uma jornada infinita, e aí mas requer, e já vai dar a nossa luz, vai iluminar, e vai iluminar os caminhos, vai nos iluminar caminhos alheios,
e apesar de ser infinito, mas já vai nos tornando mais felizes, mais realmente equilibrados, e aí as decisões vão se tornando cada vez mais correlacionadas, delineadas por essa própria programação superior divina. Nós nos tornamos um corresponsável por todo o processo dessa programação de pessoas, de grupos, e vai se expandindo. Aqui o principal não é o teu poder disso, mas esse amor que é o próprio fluxo divino, que está na árvore da vida, fluindo e refluindo, ou seja, descendo e subindo, subindo e descendo nas sefirot, preenchendo as lacunas, o vazio, o caos. Por trás do caos, das dificuldades, tem toda uma ordenação, toda uma fundamentação. Esse é o nosso recado, apesar de ter hoje se estendido um pouquinho, 15 minutos, que vai parecer muito, apesar, né? Mas que a gente fazendo boas escolhas para ter boas escutas, para depois ter boas palavras e boas ações, é muito importante, é muito interessante, é muito feliz para nós mesmos nos escutarmos nas melhores escolhas. Começando, claro, podemos cair, é igual criança que vai aprendendo a caminhar, a andar, cai, levanta, o pai e a mãe ajudam, os amigos espirituais, os malahim, mensageiros, é Deus agindo em nós nos operando e nos retificando e nos tornando retos no caminho e no estado de ser.